sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana. E se você já clicou nesse vídeo de hoje, já sabem quem é a nossa convidada especial, o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com os amigos, porque o bate-papo de hoje vai ser bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, recebam a minha convidada de hoje, Roberta Campos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Evelyn. Que prazer estar aqui conversando contigo, com todo mundo que está assistindo a gente. Espero que a nossa conversa renda muitas reflexões aí, que eu possa passar um pouquinho da minha experiência pessoal. Enfim, vamos bater papo. Com certeza, vai ser bacana demais. Mas antes, gente, deixa eu apresentar minha convidada direito para vocês. Vamos lá. A Roberta é jornalista com 20 anos de experiência em televisão. Trabalhou nas principais emissoras de TV do país como apresentadora, repórter, roteirista, editora de texto e editora de externa. É também pedagoga e ministra aulas de oratória. Nossa, não tem nem idade para tudo isso. Isso que eu ia falar. Tanto tempo, já 20 anos de experiência, tão jovem assim. Obrigada. Ai, meu Deus. É o Botox. E é esposa do Patrick e mãe do Léo Jesus de 3 aninhos. Meu gatinho, que eu amo de paixão. Ai, uma gracinha que a gente acompanha nas redes sociais, viu? Tanto que ele é fofinho. O tanto que eu posto, né? As gracinhas dele. É uma Nossa, descoberta atrás da outra, né? Você tem filhos também de 3 anos, você vê uma fase deliciosa. Ai, difícil a fase dos dois, mas ao mesmo tempo é um prazer que a gente não consegue explicar, né? E toda vez que eu me vejo num desafio, assim, da maternidade com meu filho, eu falo, gente, essa fase vai passar, eu tenho que olhar o lado bom, eu tenho que aproveitar, eu tenho que estudar para saber como passar dessa fase da melhor forma possível, como mãe e para ajudar no desenvolvimento do meu filho, né? É isso que eu tento buscar. Eu tô com um desafio, eu estava conversando com a Evelyn aqui, eu tô com um desafio de adaptação na escola. Todo dia que eu chego para deixar meu filho na escola, ele não quer deixar eu ir embora. Então, assim, eu deixo 1h da tarde, eu vou sair 1h30 da escola, e às vezes eu tenho compromisso de trabalho, eu não posso esperar tanto tempo. Mas eu respiro fundo, isso tem tirado um pouco do meu prumo, assim, sabe, do meu equilíbrio. Mas eu tenho respirado fundo, estudado, pesquisado, conversado com as pessoas. E pensado, daqui a pouco passa, daqui a pouco ele não vai querer nem ficar comigo, vai querer ficar com os amigos. Então, enquanto tá no pé da mãe, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, dar muito beijo, muito abraço, né? Fazer todo carinho, dar todo carinho que a gente pode, né? Exatamente. Exatamente. Roberta, mas vamos começar aqui o nosso bate-papo, puxando um pouquinho de como nasceu o seu amor pela comunicação, né? Como que ela entrou na sua vida? Vamos conhecer um pouquinho da vida da Roberta. Vamos dar uma investigada aí na vida dela. Evelyn, a comunicação eu aprendi dentro de casa. Minha mãe é professora e meu pai é radialista. Já aposentado, não trabalha muito tempo com isso. Legal. Mas eu, na infância, via meu pai indo todo dia trabalhar na rádio. Minha família é de Resende, interior do Rio, uma cidade pequena. Então, a voz dele era muito conhecida na cidade, né? Essa coisa de você trabalhar na rádio. Assim como trabalhar em televisão, né? Tem essa questão do glamour, dessa questão que todo mundo olha e acha muito bonito. Você imagina em 1990, 1985, mais ou menos, como é que era isso, né? Era muito maior. Então, eu tinha esse sonho. Quando eu podia ir com meu pai até os estúdios de gravação, ver ele fazendo um programa, gravando ou fazendo ao vivo, aquilo lá para mim era tudo muito mágico. Então tudo começou, acho que foi nessa sementinha. Uhum. E depois ele virou repórter de partidas de futebol, então locutor de algumas campanhas políticas também da cidade, da região. Meu pai sempre trabalhou com esse lado da comunicação. E nunca me cobrou, nunca falou nada para eu ser jornalista, para eu poder entrar na área, muito pelo contrário. Mas eu acho que eu fui sentindo isso dentro de mim. Na escola ainda eu participava muito, tinha que ser oradora, era a Roberta. Tinha que falar na frente, tinha que fazer uma apresentação, era representante de turma, eu gostava muito de me apresentar em público. Eu tinha uma coluna no jornal da escola sobre cidadania e solidariedade, um assunto que eu sempre gostei muito. Então, eu acho que a comunicação, eu não me lembro assim, exatamente o dia. Eu acho que eu já nasci num lar que me ajudou a desenvolver essa habilidade. Ai, que legal. E quando é que você entrou na faculdade? Já foi direto para o jornalismo? Foi sim. Você não teve dúvidas, né, vendo seu pai como radialista, não teve dúvidas na hora de escolher
a o curso, profissão. a profissão. Para dizer que eu não tive dúvidas, a minha mãe não queria muito que eu fosse ser jornalista, ela queria que eu fosse ser médica. Aí eu fiz um teste de orientação vocacional, eu não me esqueço, que a psicóloga virou para mim e falou assim, olha, preciso chamar sua mãe para conversar. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela chamou minha mãe e falou assim, olha, pelo teste tá dando com a tua filha, o ideal é que ela faça jornalismo. Mas também deu medicina, mas é porque você tá falando para ela ser doutora. Aí eu brincava com minha mãe, falei, mãe, eu vou fazer vestibular. Se eu não passar em jornalismo, eu presto medicina, tudo bem? Lógico, Que né? vai passar. Vou passar. Prestei jornalismo, passei, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade e realmente me encontrei. Nossa, sou apaixonada por jornalismo, por comunicação. Hoje, por comunicação de uma maneira maior, geral, né? Mas durante muito tempo, pelo jornalismo na veia mesmo, hard news, depois o entretenimento, coisas que realmente me encantaram e me fizeram completa, profissionalmente falando. E você entrou na televisão ainda lá no Rio? Ainda no Rio de Janeiro. Em que emissora que era ela? Olha, eu comecei assim, primeiro semestre eu já pedi para fazer estágio na faculdade na TV Universitária. Eu precisava, né, para poder pagar meus estudos também, ter uma renda, então já fui atrás para começar estágio logo no primeiro período. Então eu trabalhei dentro da TV Universitária, da minha faculdade. Depois eu consegui um estágio na TV Educativa, que hoje é a TV Brasil, lá no Rio de Janeiro. Minha primeira experiência com televisão foi em mesa redonda de esportes. Eu era estagiária, mas eu ia cobrir os jogos do Campeonato Carioca. E depois, quando eu me formei, eles me chamaram para cobrir uma licença maternidade de uma apresentadora. Então, eu fiz minha estreia na TV brasileira, num programa nacional, que quem conhece um pouco de esportes, acho que vai se lembrar do Márcio Guedes, Paulo Stein, o Sérgio do Bocage, que continua lá, o Alberto Léo, que foi um pai para mim. São todos profissionais muito gabaritados que vieram da TV Manchete, estavam na TV Educativa, fazendo essa mesa redonda, e foi uma grande escola para mim. Ser estagiária e depois dividir a bancada de um programa de futebol com eles durante 6 meses. Então foi uma experiência maravilhosa. Foi em janeiro de 2004, se não me engano, a minha estreia na TV brasileira. Eu me lembro, Evelyn, é muito engraçado assim, porque eu trabalhei na TV Educativa há 3 anos. E logo em seguida eu terminei meu contrato, me mudei para Campinas, mas me chamaram logo em seguida para fazer a licença maternidade. Então voltei para lá para fazer. E aí fiquei no Rio, eu me lembro que depois da estreia, acabou o programa, a TV Educativa, não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu não vou lá. Tinha um corredor gigante com vários estúdios. Eu saí do estúdio, eu olhei aquele corredor, 11 horas da noite no domingo, e falei, gente, o que mais que eu preciso da vida, sabe? Eu realizei o meu sonho, eu gostaria muito de trabalhar em televisão. E eu falei, nossa, aqui começa a minha história. Seu olho até brilha de lembrar. Foi lindo, realmente me emociona. Porque eu entrei na faculdade pensando, eu quero ser repórter de televisão, porque televisão para mim é algo muito mágico, você misturar a imagem com a locução, com a voz, com a música, é algo que sempre me prendeu como telespectadora, eu falei, eu quero fazer parte disso. E eu também queria ser professora. E olha como a vida é, né? Quando a gente busca os caminhos. Eu saí da TV e hoje sou professora de oratória, trabalho com educação dentro da comunicação. Então, posso te dizer que realmente eu sou muito feliz profissionalmente falando. Então, 20 anos trabalhando com a comunicação hoje, podendo compartilhar todo o teu conhecimento. Sim. Que realização, mas a gente precisa profissionalmente, né? Não. Só agradecer, na verdade. Só agradecer e tentar equilibrar os pratinhos agora, né? Buscar, dentro dessa área nova que eu estou trabalhando de treinamentos, da comunicação, de oratória, junto com a minha vida familiar, porque meu filho de 3 anos precisa de mim e eu preciso dele também, de toda essa atenção, né? E redescobrindo a Roberta como mulher, minha identidade, porque você é mãe, você sabe, a maternidade te dá um chacoalhão. Total. Depois da maternidade, você fala, calma aí, quem sou eu? O que eu gosto de fazer que eu não gosto? Então, eu estou exatamente nesse momento de vida. Roberta, e dentro da comunicação, você falou que já foi de tudo. Repórter, editora, apresentadora. Assim, de tudo isso que você fez, o que você mais gostou, assim, que você mais se identificou, que mais te deu prazer em fazer? Porque, assim, tudo é gostoso fazer. Sim. Quando a gente gosta, né, a gente não tem essa, esse é mais gostoso do que aquele outro. Mas, de repente, um que te chamou a atenção, que te marcou, alguma coisa que você viveu, que falou assim, nossa, essa fase pra mim foi uma das melhores. Nossa, gente, difícil, né? Porque, olha, tanto tempo em televisão, eu já vivi tanta coisa que depois você vai embora pra casa e fala, gente, eu não acredito que eu estava nesse lugar, que eu entrevistei tal pessoa, o próprio Tom Cruise. Até hoje eu não acredito. Eu falo, gente do céu, quando na minha vida eu imaginaria que eu iria entrevistar um astro de Hollywood. Nunca nem sonhei com isso. Falei, quero um dia. Não. E pintou, e rolou, e foi maravilhoso. Mas dentro dessa questão, né, de
qual cargo eu gostei mais de ocupar, eu acho que da reportagem, de ser repórter. Porque você está todo dia num lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes, histórias diferentes, e você tá onde o fato está acontecendo. O que é muito perigoso. Hoje eu vejo, eu falo, meu Deus! Acontece um acidente, acontece um crime, e você tá lá no meio e você tá querendo ir lá saber o que está acontecendo para poder passar para as pessoas, né? para apurar. Hoje, como mãe, eu olho, eu fico assim, nossa, eu não acredito que eu fazia isso. Mas é maravilhoso você poder estar no lugar da história, onde o fato está acontecendo. Então, realmente eu tive muito orgulho e uma alegria muito grande. Eu gostava muito de ser repórter, de rua. Mas, além disso, também apresentar o quadro Hora do Rancho do Terra da Gente. Eu também não imaginava nunca trabalhar com culinária em televisão. Eu confesso pra você, vou te contar um segredo. Eu sempre fui apaixonada pela Ana Maria Braga. Quando eu tava na faculdade, eu ficava imitando, fazendo receita na cozinha, lá na casa da minha tia, né? Que eu morei na casa da minha tia no Rio de Janeiro. Mas nunca tive a pretensão de pensar um dia em trabalhar fazendo receita. Sempre gostei de cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem, então aprendi com ela. Mas eu me lembro que assim, a chance surgiu do nada, vamos dizer. Tava voltando com uma matéria para a segunda edição do Jornal da PTV, né, à noite. E aí o diretor do quadro esbarrou comigo na escada e falou assim, Roberta, você quer fazer um teste? A gente vai mudar um pouco, foi a época que mudou o Terra da Gente, a Daniela Lemos entrou para apresentar junto com o Ciro, eles queriam um pouco mais o feminino no programa. Você não quer fazer um teste para o quadro? O Jacaré vai sair, aí a gente está procurando pessoas. Ah, faço. E fui fazer o teste, deu certo, passei, e foram 5 anos de muita diversão, eu posso dizer. Muito aprendizado e muita diversão. Aprendizado para entender como é que funciona mesmo, né? Fazer receita em televisão, dá um trabalhão danado. A gente come comida fria, porque tem que fazer imagem, né? Fazer foto. E aí tem que fazer aquela cara de, que delícia essa comida. Mas eu vou te contar uma coisa. Muita gente me para até hoje e me pergunta, fala, Roberta, mas todas as comidas que você comia, você achava boa? Aí eu te respondo. A gente tinha uma reunião prévia para saber o que a gente iria fazer, qual receita a gente ia gravar. Então a gente realmente buscava quem era referência naquela receita. A gente não fazia uma receita, por exemplo, que eu não gostasse. Não, e eu ia te perguntar também como é que surgiram as ideias de receitas. Quem que vinha com as receitas, ideias, buscava? Você vinha com sugestões ou toda a equipe? Tem um diretor hoje, né? Ou você sugeria assim, essa aqui, nossa, eu acho que eu não vou saber fazer, isso eu não gosto, não quero comer isso. Já rolou isso, tá? Assim, pra dobradinha, buchada é uma coisa que eu não gosto. Então, eu falei com o diretor, a gente tinha uma conversa muito franca. O diretor do quadro, o Eulampio Neto, ele é chefe de cozinha. Então, ele dava todo o apoio também e muitas orientações. Eu aprendi muito de cozinha com ele. E a gente sentava para conversar e falava assim, tá, o que a galera quer ver? O que a galera quer aprender? Então, eu gostava, sempre frequentei muito restaurante, sempre fui a feiras, né, feirinhas de rua mesmo. Eu trazia essa minha bagagem de rua para ele e ele todo o conhecimento técnico, né? Então, a gente juntava, fazia a reunião de pauta e definia as receitas, quem poderia gravar com a gente, se era eu que queria fazer receita. Então, era uma conversa mesmo, muito gostosa. E aí, eu vou te dizer, todas as receitas que eu experimentei estavam deliciosas. Inclusive, aprendi a comer alguns pratos no programa. Joelho de porco, cansei de ir em restaurante com meu marido. E ele pedir, e eu falava assim, não como, não gosto. Aí a gente foi fazendo o programa, eu falava, Neto, eu não acredito que você vai fazer eu comer joelho de porco. Foi até em Olambra. Maravilhoso. Eu falei, como que eu não comia isso? A gente vai descobrindo umas coisas, né? Pastel de Belém, nunca tinha experimentado na vida. É uma delícia, adoro. Aí fizemos, eu fiquei apaixonada. E o mais gostoso é isso, porque eu não consigo esconder, né? A expressividade do rosto, do olhar é muito grande. Então, eu ficava louca. Eu lembro do pastel de Belém que eu comia. Nossa, eu ficava assim, meu Deus, como isso é bom. E realmente as pessoas viam a satisfação que eu tava de experimentar algo novo. Então, era bastante interessante. Ai, que legal. Eu já fiz uma receita sua, comentei com você antes da gravação, que era o bolo construção. Vi lá, quando eu vi o link, já compartilhei com a minha mãe. Mãe, vamos fazer? Tô indo, era final de ano, Natal. Falei, mãe, vamos fazer? Aí a gente fez, juntou todo mundo. Na época não tinha nem filhos, faz tempo, Roberto. Mas, porque olha...
Deu certo. Deu ficou certo, gostoso, funcionou, ó. ficou uma delícia. Que assim, quem me conhece bem sabe que eu não sou muito boa de cozinha. Eu sei bem o trivial, mas naquele dia eu vi aquela receita, mas me deu uma água na boca. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer essa receita, eu Isso é ótimo. tenho que fazer. Eu fiquei com Sim. desejo daquela receita lá e a gente fez e deu super certo. Foi sucesso no Natal, assim, com a família inteira. Agora eu vou te falar, faça com teus filhos, que estão com 3 anos, Uhum. porque a criança pode ajudar a fazer as As bolinhas, bolinhas, né? Agora você me deu uma ideia boa, olha, de fazer atividade com... eu tô super pescando agora atividades, o que fazer com uma criança de 3 anos. Então, até procuro livrinhos de atividade manual, gosto muito de estar junto com meu filho fazendo isso. Uhum. E receita, já coloquei ele para fazer pão, tá na minha rede social. Já coloquei ele para fazer pizza, ele já sabe fazer massa de pizza junto comigo, lógico, né? A gente faz em conjunto. Então, eu tento trazer um pouco da cozinha para ele também ter gosto e comer bem. Graças a Deus, tá comendo super bem. Ai, Preocupação que bom. de mãe, né? Né? Tá comendo bem. Tá Tem... comendo Igual eu, ótimo, né? Tem os gêmeos. Um come bem, o outro não. Trouxe aqui até uma nutricionista um dia, a gente tava falando sobre isso. Eu falei assim, olha, um não come bem, mas comeu o ovo, eu já fico mais... Você já fica mais tranquila, né? Mas assim, tem essa fase. Que bom que o seu come bem, né? Nossa, que bênção. Quer fazer uma mãe ficar preocupada e falar que seu filho não comeu hoje. Gente do céu. Eu não sei você, mas eles quando eram um pouquinho menores, assim, ai, não comeu direito? Toma um mamá, toma um mamá. Toma lá. Eu dei peito até os 2 anos, né? E meu filho não pegou mamadeira. Não. Até hoje não toma leite. Tá começando a comer um queijinho agora, que tá me deixando mais tranquila. Nem iogurte toma. Não. Fui dar antibiótico pra ele, parecia leite, ele cuspiu. Isso, Ai, gente, tadinho. os perrengues da maternidade, né? Mas, graças a Deus, tá comendo bem, a introdução foi bem feita, foi ótima, então... Ai, que bom. Então já que a gente começou a falar um pouquinho do seu filho, vamos falar um pouco da tua maternidade, né? Vamos. Quando é que você resolveu, trabalhando tanto, né? Sim. Quando é que você resolveu, agora é a hora de ser mãe? Eu tinha 36 anos, já sabia que estava ficando velha para ser mãe, porque a mulher tem um tempo útil, né, para maternidade. E foi um momento, meu marido sempre quis ser pai, a vida inteira. Eu sempre quis mãe, mas eu acho com menos intensidade que ele. E aí, exatamente pelo fato de estar muito abastecida pelo trabalho, né, muitas novidades, sempre estar muito envolvida. Saía de casa às 7 da manhã, chegava às 10 da noite. Então, eu tinha essa coisa dentro de mim, mas não via pulsando tão forte. Quando eu fiz 36 anos, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, é engraçado, né? Nunca fiquei na dúvida se eu tava grávida. Será que esse mês eu fiquei grávida? Não, tal. E não se prevenia? Não, depois que a gente começou a morar junto, não. Então, tipo assim, gente, algumas vezes prevenia, às vezes não, sabe? Mas sabe aquela coisa, a gente nunca escapou, né? Que estranho, tanto tempo juntos. Eu falei, vamos fazer um exame? E aí eu descobri que eu tinha dificuldade e ele também tinha dificuldade para engravidar. Então, eu até brinco que, assim, quando você pode, mas não quer, naquele momento, né, é uma coisa. Mas quando você vê que você não pode, é um baque muito grande. Né? Você fala assim, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco você descobre que você não quer, que você não é que você não queira, que você não pode. E aí você falou, aí já tô sentindo que eu tô numa idade, né, 36 anos. Sim. Aí acende uma lâmpadazinha, um alertazinho. Um alerta vermelho, assim, né? Uma lâmpada vermelha na cabeça, vão ter que parar e dar atenção a isso. Aí a gente procurou o médico especialista em reprodução humana, e descobrimos que os dois tinham dificuldade. Tivemos que fazer um tratamento, e aí o médico indicou a fertilização. Nem tentamos inseminação. Foi aí que eu entrei nesse mundo também, que eu não tinha noção da diferença do que era uma inseminação e uma fertilização. Só fui descobrir a fundo a respeito desse mundo quando eu realmente tive que entrar de cabeça, né? Pra poder A gente ter o meu chega filho. com muitas dúvidas e aí durante o tratamento que você vai vendo, nossa, é assim que funciona, é por isso. Sim. Muitos detalhes vão surgindo a cada etapa do tratamento, né? Assim, Sim. você vai desvendando ali, vamos dizer assim, né? E você sabe que eu acho que isso tudo me trouxe só cada vez mais força. É toda uma construção da Roberta. Eu olho algumas fotos do passado, eu falo assim, gente, parece que foi outra vida, né? Você olha fotos, tá tão diferente. Era outro momento de vida, maravilhoso também. Mas foram tantas dores nesse sentido da maternidade para me tornar mãe. Foi tudo tão difícil para virar mãe do Léo Jesus, que realmente, assim, houve uma ruptura na minha vida. De eu olhar e falar, gente, eu sou outra pessoa. Não me desfazendo da Roberta, né? Ela não era nem melhor nem pior do que eu hoje. Mas me fez ser uma pessoa, tenho certeza, melhor. Mais resiliente, mais forte. De acreditar que hoje eu sou capaz de vencer o mundo, sabe? Aquela coisa de mãe tem um pouco disso, né?
porque a gente vê realmente a força que a gente tem de Uhum. conquistar um desejo muito grande, que é ter um filho, né? Depois que você iniciou seu tratamento, você demorou a engravidar? Como é que foi esse processo? Olha, eu tive que fazer 2 punções, que é quando você retira o óvulo, né? Então a gente tomava muita injeção na barriga, tomei muito hormônio para poder estimular a produção de óvulos. E eu consegui retirar 17 óvulos, que é um número, segundo o médico, né, muito bom. E foi engraçado, foi no momento da minha vida exatamente que eu tinha saído do jornalismo para ir para o entretenimento. Que era uma vontade minha, que eu estava ali, ó, batendo, procurando há uns 3 anos dentro da televisão. Eu falei, meu Deus, olha como que são as coisas. Nessa hora, aí eu falei pro médico, eu não posso engravidar agora. Preciso guardar meus óvulos e esperar um pouco. Uhum. Aí ele falou, olha, você tá com 36, 37 anos, não dá para esperar muito, né? Então, eu esperei uns 3 meses para poder realmente fazer a fertilização e aí implantar o embrião. Só que para implantar o embrião já foi muito difícil, porque você conhece do processo, quem não conhece, você tem que esperar 5 dias os embriões irem se multiplicando. Uhum. E E esses 17 você, desculpa interromper, mas Imagina, quantos geraram? Quantos embriões? 14 embriões. Nossa, bastante. Bastante. Fertilizou 14. Sim. E aí eu falei, gente, eu vou ter que comprar uma Kombi para poder ter tanto filho, né? Oh, meu Eu Deus. desesperada. E aí, assim, no momento, você tem que esperar 5 dias, né? A cada dia a geneticista te liga, a médica responsável, e fala assim, olha, dos 14 sobraram 12. Aí no dia seguinte, dos 12 sobraram 8. Dos 8 sobraram 6. No último dia tinha 2. E aí o médico me ligou e falou, olha, vai ter que ir para análise genética por conta do histórico de vocês dois. E aí amanhã você vem aqui no consultório para ver se a gente vai ter algum para fazer a transferência, né? Para colocar dentro de mim. E aí eu cheguei lá, tinha só o Léo. O outro era completamente anormal. Tinha tantas anomalias que se implantasse, ele me explicou que eu poderia sofrer um aborto espontâneo. Uhum. E aí eu implantei o Léo. Tive sangramento durante a gravidez. Não foi uma gravidez muito fácil. E tive diabetes gestacional, enfim. Léo foi nascer no início da pandemia. Então, acho que foi muita coisa, sabe? Meu parto foram 12 horas de trabalho de parto para eu ir para uma cesárea de urgência. Léo nasceu desacordado, teve que ser reanimado, ficou 5 dias na UTI. Meu Deus. Isso no começo da pandemia, sem ter família aqui. Nossa, Tendo que se isolar. tendo que se isolar, sem saber. Eu me lembro que um dia antes do Léo receber alta, eu fui parar no hospital meia-noite com 39 de febre, tendo a certeza que eu tinha pegado Covid. Ai, Não meu tinha um Deus. mês de pandemia aqui. E aí eu descobri que eu tinha estourado todos os pontos da minha cesárea, porque eu ficava o dia inteiro na UTI, voltava, enfim. E com febre, então eu recebi o Léo na minha casa, nos meus braços, tendo que tomar um monte de antibiótico, isso passava pro peito, né, pro leite. Não podia nem amamentar. Eu amamentei, mas Nossa. ele tinha muita cólica. Enfim, foi um começo muito turbulento. Mas por isso que eu te digo, assim, me trouxe muita união da minha família, né, minha e do meu marido. Tudo isso fortaleceu muito a gente enquanto família e me fortaleceu enquanto mãe e mulher. E eu acho que se a pandemia trouxe tanta reflexão pra gente enquanto vida, né, de pensar o que é prioridade na nossa vida, pra mim, essa questão da pandemia junto com a maternidade deu uma reviravolta na minha cabeça de falar assim, ó, o que eu quero agora? Foi o que fez realmente eu repensar e pensar em tomar coragem para tomar outro rumo na minha carreira. Uhum. E a pedagogia tem alguma coisa a ver com a sua maternidade ou como é que foi? Porque você se formou não tem muito tempo, né? É abril desse ano, agora com 40 anos. Olha, na realidade, eu já via minha mãe em casa como professora, também acompanhava ela na escola de vez em quando. Então eu já tinha esse carinho. E quando eu estava na televisão, eu lecionei, eu dei aula durante um ano em faculdade de jornalismo, de fotografia. E eu realmente gostava muito de ensinar. Só que eu não consegui conciliar a profissão, né, ser professora com repórter, porque realmente as duas, eu brinco que são sacerdócios, né? Você tem que se empenhar muito, se dedicar muito. Então, deixei de lado um pouco essa área educacional. Quando foi em 2017, se não me engano, lá na minha cidade, a UERJ, Estadual do Rio, estava abrindo um vestibular para semipresencial, não, para a distância. EAD. Então eu tinha que ir lá só pra fazer prova. Como eu ia direto lá pra cidade pra ver minha mãe, ver minha família, eu comecei a fazer a faculdade. Todo mundo perguntava, Roberta, pra que você está fazendo pedagogia? Eu falei, eu não sei, mas um dia eu vou descobrir. E foi isso, assim, me ajudou muito enquanto mãe. Eu acho que tem uma questão que eu levo muito a sério. Eu acredito que se você vai ser repórter, vai ser jornalista, você procura estudar bastante, você faz uma faculdade, qualquer que seja a sua profissão, você estuda para você desempenhar bem o trabalho, o papel. Se você vai se casar,
Você faz todos os preparativos da cerimônia, da festa, né? Quando você engravida, você vai preparar o quartinho, o enxoval, você estuda sobre o parto, mas é muito difícil você ver uma pessoa, um pai e uma mãe, estudarem sobre a educação do filho. Porque a gente já carrega isso dentro da gente. A gente já carrega que a gente já sabe como educar uma criança. Um ser humano é uma responsabilidade tão grande. E no final das contas, o que a gente faz? Ou a gente copia o estilo dos nossos pais, ou a gente refuta eles. Fala assim, não quero de jeito nenhum. O que minha mãe fazia comigo, meu pai, eu não quero fazer com meu filho. Ou eu quero copiar. Mas a gente não se debruça sobre os estudos para poder saber o que de fato você pode fazer enquanto responsável do seu filho para auxiliar no desenvolvimento dele. Então, isso a pedagogia me trouxe muito positivo. Essa curiosidade, esse estudo para saber, 1 ano de idade, o que eu posso fazer para auxiliar o desenvolvimento do meu filho? A inteligência emocional dele. Com 2 anos, agora com 3, os desafios. O que eu não sei, eu vou buscar. Né? Me deu essa curiosidade. Além de me ajudar agora com treinamento, de buscar Também, essa outra área, Eu né? acho que a pedagogia, ela unificou tudo, né? Virou a pirâmide perfeita para você, né? Sim. Maternidade, carreira, seu trabalho, né? E o filho, enfim. Eu acho que casou de uma forma, assim, muito surpreendente, porque a Nada é gente... por acaso, né? Então, tudo se encaixou perfeito. E assim, Sim. a gente que vê você nas redes sociais, lá no Instagram, a gente vê você fazendo atividade com o seu filho. Eu falei assim, aí, ó, pedagogia tá no sangue, Tem a assim, ó. professora, Tem a né? professora ali, o jeito, porque assim, não é qualquer um que consegue desenvolver essa habilidade para lidar com o filho, com a criança, né? Você ainda teve o filho, passou aí por uma gravidez conturbada e vem. E aí, mãe de primeira viagem, a gente sempre tem muitos desafios. Sim. E cuidar do filho, eu falo assim, nossa, para mim é tão desafiador, tanta coisa. Eu falo assim que ter paciência, saber como educar, como conduzir. E aí, quando você vem preparada, né, e você já tem o conhecimento pedagógico e consegue aplicar facilmente em casa, não vou dizer que é tão fácil assim para todo mundo, porque lidar com criança é sempre desafiador, né? Mas já facilita e já vem com. Eu acho que vem fácil, assim, para você colocar em prática, na verdade, né? Como, por mais que venha com os desafios. Mas que legal que isso agregou bastante aí na sua profissão. E fala para mim, já entrando nessa questão de pirâmide perfeita aí para você, né? O seu curso de oratória, vamos falar assim, saiu da TV. Quantos anos de IPTV você tinha, 12, Roberta? 13 anos de IPTV. Bastante tempo, né? Bastante. Nossa. Outro dia eu passei lá na frente e falei, nossa, vivi tanta Ai, que coisa eu aqui vivi dentro. tanto aqui. Tanta coisa Vale, boa. começa a relembrar, vai dando, Sim. né? Me deu um sentimento de gratidão tão grande, de falar, nossa, realizei meu sonho de trabalhar. Quando eu vim para Campinas, eu comecei na TV Bandeirantes. Aí depois eu fui para a TV Tem de Sorocaba, de Jundiaí, e depois para a IPTV. E é lógico, quando a gente está numa área, a gente almeja chegar num lugar que seja o destaque, que seja a principal, a maior. E aqui na região, a IPTV é maior. Então eu tinha realmente esse desejo muito grande. E esse sentimento de gratidão é de olhar e falar assim, olha, consegui chegar até lá, contar, fazer um pouco de história, né? Ter aquele espaço ali, conhecer pessoas maravilhosas para poder ajudar de alguma forma também, né? Ô, Roberta, e aí você ficou todo esse tempo na TV, e aí você decidiu sair. Por que Roberta saiu da Da TV? TV. Olha, vou falar, eu descobri uma coragem que nem eu sabia que eu tinha, né, para poder pedir demissão. Depois de 12 anos na TV, na IPTV, 20 anos de televisão, não foi fácil tomar essa decisão. Não foi mesmo. Me exigiu muita coragem, mas muita clareza de pensamento, de entender que aquela roupa não me cabia mais. Por tudo isso que eu contei para vocês, né, que aconteceu na pandemia, pela questão também de ter mais tempo com meu filho, logo depois que eu tive o Léo, eu estava já no entretenimento e eu fazia um programa que a gente tinha que ir para o sul de Minas, para Ribeirão Preto, viajar bastante. Então, por algumas vezes, diversas até, eu tive que viajar amamentando o Léo e dormir algumas noites. Então, dormi uma, se não me engano, 2 noites. E aí, quem já amamentou sabe, né? O leite às vezes empedra, existe um desconforto. E eu ficar pensando que eu demorei tanto para ser mãe, né? E deixar meu filho em casa. Então, isso começou também a me incomodar um pouco, a questão da maternidade.
E junto a isso, observar que existia um mercado aqui fora que eu podia atuar de uma maneira mais livre. Eu sentia muita falta de flexibilidade de agenda, porque lá eu era contratada, eu tinha que cumprir horário, né? Então, muitas vezes eu não conseguia nem levar meu filho na creche, nem buscá-lo na creche. Eu não conseguia cuidar de mim, da minha saúde. Então, eu comecei a repensar tudo isso. Ai, o que a Roberta quer agora, né? Será que já não deu? Já não realizou esse sonho? E eu digo que foi muito difícil, porque realmente era um sonho trabalhar em televisão. Era um sonho trabalhar na IPTV. Então, foi muito complicado abrir mão não só de pedir demissão para a IPTV, mas entender que eu não queria mais trabalhar em televisão daquela forma, naqueles moldes, sabe? De estar lá todos os dias. Isso não cabe mais na minha vida hoje. E, Evelyn, eu sou uma pessoa muito flexível. Eu falo com você assim, hoje. Mas pode ser que ano que vem tudo mude de novo. Né? Mas neste momento não faz sentido para mim. E naquele momento que eu pedi demissão também não estava fazendo mais sentido para minha vida. Eu queria um tempo para cuidar de mim, para olhar mais para a nova Roberta que estava surgindo, para ter um pouco mais de tempo para olhar para o meu filho, que é um ser humano que exige atenção dos pais e que isso pode repercutir muito negativamente para o filho no futuro, quando você não está tão presente, quando você não tem um tempo de qualidade. E aí um ponto que você tocou até anteriormente e que eu comecei a observar, eu chegava em casa cansada, estressada. Então, às vezes, a minha falta de paciência com o meu filho não era pelos desafios dele, mas por minha conta. E muitas vezes, nós adultos, nós trazemos todas as frustrações e cansaços e impaciências e nós projetamos no nosso filho. Então, começou a cair essa minha ficha. Eu falei, nossa, eu fico tão longe do meu filho o dia inteiro. Eu tenho pouco tempo com ele e o tempo que eu tenho, eu fico impaciente porque eu tô cansada. Mas tem coisa errada. Então, essa parte pessoal pesou muito. E a parte profissional, porque eu achava que eu podia fazer outras coisas. Eu podia ter uma agenda para tomar um café, para fazer projetos. Profissionalmente, eu acho que foi muito isso. Eu queria começar projetos do zero, sabe? Projetos meus. Ai, quero ministrar um treinamento de oratória. Hoje eu estou com uma sócia, uma parceira. Então, a gente senta e a gente monta o treinamento de acordo com toda a experiência que eu adquiri em televisão. Eu dou media training, que é ensinar as pessoas, né, a darem entrevista. Então, eu sento e com toda essa experiência de televisão de 20 anos, eu dou toda a orientação, eu tenho meu material para passar que eu acredito que funcionou comigo, enquanto eu era repórter falando com outras pessoas. Então, é acreditar no nascimento de um projeto meu desde o início. Eu queria esse tempo. Por isso que eu pedi demissão, por isso que eu saí de lá. Entendi. E aí você começou a trabalhar e você hoje é professora, né, de oratória. Sim. Também tem um curso, faz, né, como que eu posso dizer, o imersão, é um treinamento. É um treinamento, né? Eu dou aula de oratória numa escola de oratória aqui de Campinas. Eu dou cursos, então de tempos em tempos eu lanço nas minhas redes sociais, imersões, são workshops, né? De curta duração, de 4 horas, 3 horas, para a gente tratar um ponto, uma técnica de oratória. Dou mentorias de comunicação, de oratória, individuais, então você vem com uma demanda e eu brinco que a comunicação é uma escada, né? A gente está em constante evolução. Então eu faço uma análise da sua comunicação, a gente observa em que degrau você está, a gente traça quais degraus você quer subir. Então, por exemplo, Roberta, eu tenho medo de gravar vídeo. Mas muitas vezes, antes desse medo, esse medo vem porque você não gosta muito da sua voz. Então, vamos trabalhar a sua voz? Ai, Roberta, eu tenho uma insegurança tremenda, eu não sei me posicionar. Vamos trabalhar a postura também. Eu não tenho poder de persuasão. A gente tem técnicas também de persuasão. Então, a gente traça algumas metas para trabalhar nessa mentoria individual, pode ser em dupla. Faço treinamento para empresas desse media training, de comunicação assertiva. Então, o leque está se expandindo. Né? Ensinar comunicação, eu vejo que hoje é o meu propósito. E as coisas vão surgindo, né? As pessoas, olha, tô precisando de tal coisa. Você trabalha com isso? Opa, claro, né? Eu acho que as coisas vão surgindo tudo na hora certa, né? Foi muito interessante, porque essa saída da TV me fez perceber quantas coisas eu sabia fazer. Porque eu saí da TV já com o meu cardápio de serviços para oferecer para as empresas muito bem definido. E hoje, cada vez mais, eu estou nichando nessa área de treinamentos. Mas ainda sou mestre de cerimônia, apresento eventos, faço vídeos institucionais para empresas, algumas prefeituras. Então, eu aproveito. Garota propaganda. Garota propaganda. Nunca imaginei que eu ia ser garota propaganda, né? Surgiu essa oportunidade na TV. E eu fiquei muito feliz de continuar com essa oportunidade. Famosa nos outdoors de Campinas. Você acha? Mesmo depois
de ter saído da televisão, né? Que legal. Então, a vida vai desafiando a gente. E mesmo depois de ter saído, vocês ainda fizeram um trabalho juntos, né? Sim, Porque eu já esse vi ano. você fazendo a propaganda, né, Sim. dessa empresa junto com a equipe do Mais Caminhos. Da IPTV, foi Da do IPTV, Terra da mas não Gente. era o Mais Terra Caminhos, da foi Gente. Terra da Gente esse ano. Ano passado, né? Eu pedi demissão em julho, saí em agosto da TV. Então, ano passado, final do ano passado, eu gravei com essa empresa, que é um supermercado, e esse ano eles me chamaram de novo para fazer o concurso culinário. Eu fiquei muito contente, Que legal, porque mesmo né? tendo saído da TV, Ainda eu tava lá. Eu de falei, te chamar. fiz um bom trabalho, né? Me chamaram Com de novo, tá bom. certeza. Nossa, que gostoso. Fiquei feliz. E voltando a falar um pouquinho, assim, da época que você ainda estava na TV, você falou que viajava bastante, né? Uhum. Eu lembro também que você postava, que você gostava de visitar algumas. Como que é? Você postava foto das igrejas da cidade, né? Que Sim. cidade que é essa? Um dia eu comentei, acertei. Você foi lá na minha cidade, você foi lá pra Guaxupé. Ah, isso é de Menina, Guaxupé, eu que sou de legal. Guaxupé. Eu já comentei na hora. Eu falei, Guaxupé. Eu acho que duas pessoas acertaram. Uma que trabalhava na IPTV e eu. Ah, que Eu falei, bacana. gente, ela vai até lá. Porque assim, não é tão Longe. pertinho, são 2 horas e meia, né? Quase 3 horas de viagem, dependendo, né, se vai rápido ou não. Até lá, você Sim. chegava a viajar e deixar o Leozinho aí. Sim, não, era longe. Viajava bastante. Viajava né? bastante. Guaxupé é a terra da minha melhor amiga da escola, olha que coisa. Ah, então acho que foi ela que comentou, amiga da escola, É, não era da deve ser TV, lá. né? Então É. deve ser amiga da escola. Não, conheci muito lugar lindo. E eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu sou católica e frequento e tenho Deus muito próximo de mim o tempo todo, eu rezo. Porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que ter, independentemente de religião. Eu acho que a gente tem que ter uma fé para abastecer a gente, principalmente nos momentos difíceis, mas também para a gente ter gratidão e pedir um caminho, sabe, para Deus quando a gente está um pouco perdida. E quando eu ia para esses lugares, nossa, cada igreja é tão maravilhosa. Quando a gente vai para a Europa, a gente entra tanto em igreja. Vai, então. É ponto turístico. Por que não aqui no Brasil? Exatamente. Realmente a gente tem tantos lugares bonitos, tantas praças. Minas Gerais tem um monte de praça com a igreja maravilhosa. Ainda mais cidadezinha de interior, né? Tudo pracinha, igrejinha ali, o ponto turístico da cidade é praça. E assim, né? eu gostava de tirar foto, porque minha mãe também gostava de ver essas igrejas. Então eu mandava para ela pelo Zap. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a compartilhar com o pessoal da rede social mesmo, né? Vamos pôr aí uma enquete. Uma Não, onde que eu tô? E você sabe que as pessoas gostavam muito, porque é uma maneira, né? Das pessoas que estão, não podem viajar ou não conhecem essa cidade, conhecer um pouquinho Porque também. afinal você também é seguidor, tem seguidores de todo mundo que assiste a TV da região Sim. sul de Minas, aqui, Sim. né? Então acabava vendo ali, olha, ela tá na minha cidade hoje, né? Sim. E é tão gostoso quando a gente vê a participação de vocês na nossa cidade, assim, Sim. é tão gostoso. Nossa, o pessoal ia lá, comentava, falava, vai em tal lugar. vem aqui Indica tomar o um lugar. café. Se eu tivesse em Guaxupé, eu já ia falar assim, vem cá, Roberta, Vem vamos tomar um café. Falando, chama não, que eu tomo. Adoro um Vai cafezinho. mesmo. Nossa, com bolinho, com biscoitinho. Ai, Minas Gerais é maravilhoso. Aham. E falando então em povo acolhedor, né? Pessoal, você ia fazer reportagens, costumava ir em casas de algumas pessoas, dependendo também, fazer visitas. Como que era, Sim. assim? O pessoal recebia todo contente, Em sempre Minas. com café e pão de queijo. Ai, olha, em Minas eu adorava fazer matérias. Muitas vezes a gente ficava de um dia para o outro, né, por conta da distância. Então a gente ficava numa pousadinha, comia e depois ia gravar o dia inteiro. E aí à tarde, podia ser depois do almoço, sempre tinha um café, tinha um pão de queijo. E eu aprendi, fui educada pela minha mãe, que também é mineira, que você não pode recusar porque é falta de educação. Então, esse é um problema até hoje pra mim, né? Tô buscando reeducação alimentar, tentando emagrecer depois da maternidade. Mas eu não sei, eu acho que é feio você recusar. Falar, não, obrigada, a pessoa preparou uma mesa pra de você. café pra você. Eu não vou tomar um café? Eu não vou sentar pra comer um biscoitinho? Vou. Lógico que vou. Pra conversar, sabe? Então, realmente, era uma troca muito gostosa. Da gente ir lá contar a história da pessoa e a pessoa receber a gente com tanto carinho. Então. Voltava abastecida de gratidão, de muito amor, assim. Eu já trabalhei numa TV lá de Guaxupé uma época, e eu lembro que eu fui fazer a reportagem na casa de um pessoal de uma fazenda, sabe? De um sítio lá. E aí, quando a gente chegou para contar a história, que eles tinham reencontrado uma pessoa da família e tal, mas eles prepararam uma feijoada pra gente. Foi a única vez que eu tive essa oportunidade. Eu falei, gente, olha que carinho que as pessoas têm com a gente, com a equipe.
e preparou aquela feijoada irrecusável também, né? Não Eu falei tem assim, como. não tem como ir embora daqui e não degustar isso aqui, É, não é? imagina, tem que experimentar, Ai, falta de que educação. Exatamente. E quando você falou que gostava da reportagem, eu acho que é isso. Além da gente conhecer novos lugares, a gente conhece outras pessoas e a gente vê o tanto de pessoas boas, né? Porque nem tudo que a gente sai pra rua é pra falar, às vezes, de acidente ou coisa ruim, né? Embora Sim. tenha bastante, mas a gente também se depara com muitas pessoas boas, com Generosas, que tem uma generosas, história linda. acolhedoras, né? Tanta história gostosa pra Nossa, relembrar. quantos abraços eu dei, sabe? De me emocionar, e eu sempre fui nessa pegada, de me emocionar e falar, posso te dar um abraço, né? Então, quantos abraços eu dei, quantas histórias lindas, quanto eu Você chorei contou. junto, sabe? Você lembra Realmente, de alguma assim que que me te emocionou. emocionou assim? Pois É é, que deixa eu assim, é lembrar muito muitas. e assim, todas assim em especial É, tem muita história que a gente se emociona assim, assistindo o vídeo a gente se emociona de novo, no caso você sim. que gravava, mas vê se você consegue lembrar assim, se não, Olha, eu tô lembrando que recentemente eu encontrei uma mãe que eu fiz a matéria do nascimento do filho dela na maternidade aqui em Campinas, no aham, 1º de janeiro. aham. Mas não tô me lembrando de uma história que eu chorei junto, mas eu abracei essa mãe com tanto carinho, falei assim, eu te conheço. Eu falei, ai meu Deus, de onde você me conhece? Brinco e tal. Aí ela me contou, eu me lembrei, a gente se abraçou e ela mostrou o filho que estava com 7 anos. Eu falei, nossa, quanto Nossa! tempo, sabe? Isso é super comum, né? Quem tá no plantão Uhum. do Réveillon, 1º de janeiro, vai Vai fazer o lá. primeiro bebê do ano. Uhum. Fiz várias matérias assim. Eu fiquei Uhum. 10 anos cobrindo o Réveillon. Aham. Então, foi muito gratificante você olhar, Uhum. a pessoa lembrar de você num momento importante da vida dela, né? Que ela tá vivendo um turbilhão de coisas, hoje como mãe sei. E ela se lembrar de você e você ver o filho dela, né? Que você mostrou no Sim. primeiro dia de vida, tá lá brincando saudável, isso é muito Ai, gostoso. que gostoso. Já passei muito perrengue na rua também, viu? Aham. É, o que que aconteceu? Já, minha calça já rasgou no meio de reportagem. Meu Deus. Que vergonha, no meio da rodoviária de Campinas, gente. Jesus. Era E também aí, não tinha nada plantão. como fazer? Eu tive que amarrar, tirar o blazer, colocar, porque rasgou bem no meio do bumbum mesmo. Ah, que vergonha. Eu tava com um terninho, até hoje não esqueço. Fazendo o Povo Fala, que é entrevistando as pessoas que estão indo viajar. E aí Você tive que... sentiu rasgando ou alguém veio e te Não, avisou? cinegrafista, que é um grande parceiro nosso na rua, né? Ô, Roberto, acho que sua calça tá rasgada. E era um cinegrafista super tímido, assim, né? Ficou morrendo. Acho que minha calça devia estar rasgada faz tempo. Ele só E não ele tava sabia com como falar vergonha. pra você. E aí eu fui ao banheiro, dá uma olhadinha no banheiro, tava rasgado. Eu falei, meu Deus do céu, Que vergonha. muita vergonha. Eu fui pra São Lourenço, acho que no último ano que eu tava na TV, ou penúltimo, fazer uma matéria e fui experimentar as águas lá do parque. A matéria era exatamente essa, mostrar a diversidade de águas diferentes e tal. E eu lembro que eu tava com um pouco de anemia e tomei a água sulfurosa. E dá um piriri essa água, todo mundo fala, né? Eu tomei 2 copos. Ah, vou tomar de novo. 2 copos, Gente, eu não passei a contente com um. noite passando mal, passando mal. Minha família de Resende é 1 hora de lá, 1 hora e meia. Então eu liguei, meu marido estava trabalhando de Resende com a minha mãe, lá na casa da minha mãe, com meu filho, já estava com o Léo. Eu liguei e falei, eu não dou conta. Eu passei a noite como uma rainha. Tive que abandonar a equipe lá em São Lourenço e ir para Resende. Meu marido me buscou para poder ser medicada, porque, nossa senhora, foi terrível também. Viver essa vida de rainha que eu não quero. Ai, não quero, não. Emagreci horrores, imagina. Depois engordo tudo de novo, né? Mas foi muito Se delicado. emagrecer, Assim, se for, tamo bom, né? mas muita coisa, assim, sabe? Nossa, de cair. Gente, já tropecei, já caí 500 vezes. No estacionamento do shopping, quando eu gravava o Em Cena, que é o quadro de cultura, Uhum. eu sempre ia muito arrumada. Gostava, né? Você vai falar de cultura, então era o dia que eu me arrumava um pouco mais, eu colocava um salto, né? No dia a dia você não sabe o que você vai fazer na rua, então não dava para usar salto, né? Porque às vezes você ia fazer, sei lá, um acidente ou um bloqueio na pista, então tinha que estar com um sapato mais confortável. Mas na área de cultura dava para ir. E aí fui fazer pré-estreia de filme e caí, pisei no buraco, caí, joguei o microfone longe. Meu Deus do céu, rasguei minha calça. Caí em 2 cinemas já. Caí nesse, caí no outro. Adorava, sabe? Dar uma titubeada e dar. Não sei. Não sabe andar em salto, Mas meu isso Deus. gravado. E Gravado ao vivo. ao vivo. Você lembra se alguma coisa assim, você fala, putz,
que eu vergonha. fiz? Nossa. Porque ao vivo, o que você fez? O João Rock era ao vivo? Eu fazia muito entrada ao vivo, link, né, que é ao vivo nos telejornais, fez por muito tempo. Uhum. Mas de programa mesmo foi o João Rock. Foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Como eu gostei, assim. Mas no João Rock não teve nada, assim, no ao vivo que aconteceu, não. O que acontece muito, mas acaba virando rotina na nossa vida, é você programar tudo. Vou falar isso e aquilo. E aí, faltando 2 minutos para entrar, muda tudo. Uhum. Você tem que reorganizar rapidamente seu pensamento para você entrar ao vivo. Uhum. Isso acontece com naturalidade, assim. Então, a gente tem que ter esse improviso, esse traquejo muito forte. Mas, nossa, de chamar uma coisa e ser outra, deixa eu tentar. Já deve ter acontecido, mas não me lembro, não. Falar errado, errar o nome da pessoa. Errar o nome. Não, já fiz isso gravado e deu tempo de consertar, né? Tudo que é gravado a gente dá um jeitinho, né? Eu lembro, você falou que você gosta de falar nome errado. Ai, gente, ó. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na madrugada. Isso, quando começou a equipe da madrugada na televisão. E eu sempre fui de dormir 10 horas da noite. Então, para mim, era muito penoso trabalhar de madrugada, porque dava 2 da manhã, eu tava morrendo de sono, tava muito cansada. E aí, era um esquema de rodízio. Naquela semana, eu tava de madrugada. Aí, na quinta-feira, eu tava saindo 5 horas da TV, saindo 5 horas, né, da manhã da televisão. E eu tinha que gravar as estreias do cinema. E aí, já tava o texto que eu tinha escrito, então era só entrar na cabine e gravar. Gravei, falei, vou gravar 2 vezes, que eu vou para casa e eu não vou voltar. Se tiver algum erro, o editor corrige. E aí eles estavam passando de novo no cinema, o Massacre da Serra Elétrica. Gravei lá, a sinopse e tal, fui embora pra casa. Tomei banho, troquei de roupa, coloquei meu pijaminha. Quando eu deitei, coloquei o celular do lado, recebo uma ligação do editor, que já tinha chegado na TV. Ele falou, Roberta, você gravou errado. Eu falei, não, eu sei, se eu tiver gravado errado, você põe de novo, porque eu gravei 2 vezes. Não, você gravou 2 vezes errado. O que eu gravei errado, pelo amor de Deus? Ele falou, em vez de Massacre da Serra Elétrica, você falou Massacre da Serra Negra. Pelo amor de Deus! Eu falei, ai, corta isso daí, corrige, vê o que dá pra fazer. E eu não acreditava. Eu falei, mas como? A cabeça não tava pensando mais, eu tava muito cansada. É que tem umas coisas que saem tão automáticas, né? Você não para que a gente pra não para pra pensar. pensar. Você não para pra pensar. Eu sou meio maluquinha às vezes disso, sabe? É o cansaço mental, né? Tanto de excesso de trabalho e agora eu descobri de excesso de informações, né? De informações, de um monte de coisa, de filho, de trabalho, enfim. A gente fica meio doidinha. Ai, meu Deus, quanta história. Eu acho que, assim, essa bagagem que você tem, esse tempo todo de TV, eu acho que, assim, às vezes na hora a gente fica assim, nossa, o que eu fiz, né? Ainda bem que gravado a gente corrige, beleza, mas se é ao vivo a gente fala assim, meu, tem história pra contar. Isso que é gostoso você relembrar tudo que você viveu lá no passado, até a tua experiência já de hoje, assim, é gostoso, né? Você... Eu sou muito grata pela vida como um todo, né? Pelo universo. Por Deus, assim, ter me permitido trilhar esse caminho que eu sonhei tanto na vida. E fui em busca, não foi nada fácil, né? Não caiu nada, caiu do céu pra mim. Tem algumas pessoas que as coisas acontecem de maneira mais fácil, né? Pra mim foi com muita batalha. Parece assim, você quer isso mesmo? Então vai atrás. E aí tem que correr atrás. Parece toda a minha vida nesse sentido. Mas isso me fortalece mais, né? E quando você conquista, o gostinho é diferente, né? É muito bom você conquistar alguma coisa que você tá lutando bastante pra ter. Nossa, nem me fale, né? A satisfação e a gratidão a Deus é tremenda, Sim, né? com certeza. Ô, Roberta, você viu que o nosso papo aqui tá bem aleatório, né? A gente vai de carreira maternidade, Essa é a vida. imersão, e é assim, comigo vida. é assim, Fia. A gente vai e volta e fala tudo. A gente tá com esmalte parecido, ó. A gente combinou Nossa, até... mesmo, gente. Sabe quem escolheu meu esmalte? Meu filho. Verdade. Se eu mostrar do meu pé, você vai dar risada. Ai, meu Deus. É um azul que eu nunca passei. Mas esse nudezinho, assim, eu adoro. Nossa, eu falo assim que o nude não sai de mim. É mesmo? Sabe, já fui muito do vermelho, agora eu tô na pegada nude. Nude rosa, um nude hoje mais pro coralzinho, marronzinho. Eu brinco com a minha manicure, que eu acho que é cor de velha, porque minha avó usava muito isso daqui. Pensei isso hoje. Minha avó usava, então tem essa recordação muito forte da minha avó com o nude, né? Mas ela falou, não é nada, é chique essa cor, agora todo mundo usa. Eu falei, eu tô com 41 anos, tô achando que eu sou muito novinha também, né? Ai, não, é lógico que é. Sou mesmo, ó. Lógico que é nova. Velha pra mim, idoso pra mim é... Não é nem idade, com não. 60 anos, é quando já tá bem... É a cabeça. A velhice, Também. eu acho que tá na nossa cabeça, né? E da gente não saber envelhecer no sentido de se cuidar. Eu percebo muito isso. 40 anos realmente é um baquezinho no metabolismo, né? Você começa a pensar que daqui a pouco
a gente como mulher vai entrar na menopausa, que o teu corpo não responde da mesma forma que responde aos 20 anos. Recentemente fui fazer uma aula de bambolê. Que vergonha. Quando eu era criança, mais nova, nossa, bamboleava, que era uma beleza. Agora eu fiquei 1 hora para conseguir colocar 10 segundos de bambolê na cintura. Inventei, assim que eu saí da TV, tive mais tempo, falei, vou voltar a dançar. Tinha uma vez que eu tinha dançado, feito aula de dança, era com 11 anos. Enferrujada até, mas eu gosto, então eu insisto e tô buscando, Tá sabe? indo, né? Mas é isso, a gente para, né, de fazer algumas coisas, alguns movimentos do nosso corpo na vida, em detrimento de outras coisas mais importantes, de outras prioridades. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que voltar a se movimentar, porque quanto menos a gente se movimenta, menos mobilidade a gente vai ter quando for velho, né? Quando realmente o corpo exigir mais. Então eu tô nessa fase de me cuidar mais também nesse sentido. Para envelhecer, matar uma idosa podendo sentar e levantar, né? Sentar no chão, brincar com meus netos, com meu filho, né? Pensando um pouquinho de saúde, assim. Também, né? Até porque com criança a gente tem que estar tá bem em dia para ter o Nossa. pique para correr, cuidar, brincar e, né? E faz a diferença, né? Na nossa Nossa! vida e na deles também. Você tava falando aí, ai, voltei a fazer, tava enferrujado, voltei a fazer aula de dança, lembrei, esse final de semana a gente foi num parque com os meninos, levá-los para andar de bicicleta, patinete e tal. Aí meu marido, vamos levar nosso patins? Eu falei, amor do céu, você tem certeza disso? Porque a gente não anda muito, entendeu? Eu coloquei o patins e já caiu meu primeiro tombo ali mesmo, que eu falei assim, meu Deus, o que que eu coloquei na cabeça que eu inventei de colocar esse patins aqui, eu não tenho mais habilidade nenhuma. Mas assim, só de estar com a criança ali fazendo atividade já é outra coisa, a gente precisa ter um piquezinho. Mas me fala um pouquinho dessa sua aula de dança aí. Resolveu voltar? Falou que fez lá quando adolescente. O que realmente te fez? Foi a saúde que te fez buscar ou cabeça mesmo? Eu quero fazer alguma coisa. Tudo junto. Eu, enquanto estava na televisão, todas as vezes que eu ia fazer alguma matéria de dança, eu inventava de dançar. Então, fiz matéria de sapateado, tentei fazer uma coreografia lá. Lógico que eu não consegui. Fiz, ai meu Deus, um negócio de folk, uma dança folk. Tentei também, não consegui. Todas as matérias. Eu tentava fazer um passinho. Porque eu adoro dançar. Só que eu não tinha tempo para poder ir. O que eu sempre gostei de fazer foi musculação. Nunca larguei isso. Mas eu falei, gente, eu preciso voltar. Já estava há tempos isso na minha cabeça. Até que no começo desse ano, eu descobri uma escola perto da minha casa e que me permite fazer, assim, eu não preciso fazer só jazz. Cada semana, se eu quiser, eu posso fazer um tipo de aula. Então, eu falei, é essa, né? Ter essa flexibilidade de horário, poder escolher o que eu quero na semana, é isso que eu preciso. E aí eu comecei a fazer. Comecei no jazz, exatamente, que era o que a minha memória afetiva me buscava sempre que eu pensava em dança. E aí eu fiz um mês de jazz, fiquei apaixonada. Mas com criança você não consegue, né? Assim, era todo dia, toda sexta-feira, 9 horas da manhã. É um horário que eu preciso estar com meu filho, organizando ele com as coisinhas para depois levá-lo à escola. Então, eu não consegui continuar nesse horário. Aí, eu comecei a me desafiar em outras danças. Então, eu fiz aula de passinho, fiz estileto, que é uma dança de salto alto, que eu adorei também. Aí, já fiz o bambolê. Cada hora eu invento uma aula de forró e vou fazendo. Ai, o tanto que é gostoso, não gente, nossa, assim, tô me redescobrindo, sabe? Me olhando de outra forma. A dança, ela faz você olhar dentro dos seus olhos e se desafiar. E eu estava exatamente no momento que eu queria me redescobrir, descobrir quais são os meus hobbies. O que que a Roberta gosta? Porque depois da maternidade, as pessoas me perguntavam assim: o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ficar com meu filho. Não, você, Roberta. Ah, eu gosto de viajar com a minha família. Não, você, Roberta. Enquanto Roberta, mulher, o que que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? E eu não sabia. Falei, nossa, eu realmente preciso me redescobrir. Tudo isso fez parte dessas minhas decisões e dessa nova Roberta, né? E aí eu fui pintar. Vou descobrir de novo que eu gostava de colorir. Não faço com frequência, mas gosto. Fui fazer uma aula de dança, fui fazer beach tênis. Fui fazer coisas novas para poder saber o que que eu gostava e o que que eu não gostava. E isso foi tão bom para me olhar de novo enquanto mulher, sabe? Como mulher mesmo. Olha, eu tenho meu valor, eu tenho que preservar algumas coisas que são minhas individualidades. Me cuidar, essa questão do autocuidado, né? A gente deixa um pouco de lado nos primeiros anos da vida dos nossos filhos. Então, tá sendo ainda, né? Todo um processo que eu tô passando, assim, que tá sendo bem bonito de viver. Inclusive, você falou assim do autocuidado, é até um tema de um próximo podcast que eu tô para gravar aí, que é a gente falar dos nossos cuidados, né? Tipo assim, do que a mulher vive depois de mãe.
algumas culpas que a gente às vezes carrega, né? Às vezes a gente se sente feia, Sim. porque a gente deixa de cuidar da gente para cuidar mais do filho, ou da casa, ou do trabalho. A gente às vezes sente culpa porque a gente não tá sabendo conciliar tudo. A gente se sente. O que foi que eu falei? A gente se sente feia, a gente se sente culpada e a gente se sente incapaz de fazer algumas coisas, né? Uhum. E aí eu falo assim, gente, como que a maternidade ou o trabalho às vezes muda a gente de uma forma, né? Que a gente começa a refletir e o nós, né? E nós mesmas, né? E eu, Sim. Roberta, eu, Evelyn, né? Sim. Então, isso que você fez, assim, nossa, eu acho que todas as mães, mulheres, deviam fazer. Uma Que é tarefa de casa, né? De pensar, né? pensar um pouco em si, porque a gente às vezes abre mão, esquece da gente, e aí o que, que a gente fica? Estressada, mal-humorada, e aí a culpada sempre de tudo vai ser a mãe. Ah, por que, que você tá estressada? Ah, eu não sei o que. Mas é porque a gente às vezes esquece de nós mesmas, né? Uhum. A gente se dedica a outras coisas e fala assim, não, mas peraí, é possível sim a gente cuidar de si e deixar o filho na escola, deixar o filho com o marido. Não é Sim. fácil, mas em algum momento a gente. Jeitinho tem, Sim, não é? com De certeza. alguma forma a gente consegue. Falando nisso também, aproveitando, né, que eu puxei esse gancho de deixar o filho com alguém e tal, a sua família é de fora, aqui em Campinas é só você, seu marido e o Sim, Léo. sim. Como que é essa rotina de vocês, assim, hoje está mais flexível, porque você saiu da TV, você tem aí seu, né, trabalha para você mesma, mas sem rede de apoio. Como foi no começo e agora? Como que tá sendo para você essa rotina com o Leozinho? Nossa, olha, foi um desafio, principalmente no começo, porque a gente estava em plena pandemia. Ele nasceu em Então, abril, em né? abril, é. A pandemia começou aqui no Brasil Março. 17 de março, né? Eu estava de licença já em casa. Então, no começo foi muito difícil. E aí a gente teve que trazer minha mãe para cá. Então, vinha minha mãe, meu padrasto, meu irmão, ficavam 15 dias em casa. Eu lembro que domingo a gente almoçava, minha sogra chegava, a gente almoçava juntos. E aí minha mãe ia embora, aí minha sogra ficava 15 dias. Então, eu fiquei 9 meses com esse apoio deles. Que foi valiosíssimo, mas foi também muito desafiador, porque a gente morava num apartamento, de repente era só eu e meu marido, aí de uma hora para outra virou eu, meu marido, o Léo, e pelo menos 2 ou 3 pessoas a mais, né, num apartamento pequeno que a gente morava. Uhum. Então, no começo eu tive esse apoio, aí depois eles foram embora, as escolas começaram a abrir, o Léo foi para a creche, então eu contava com esse apoio da creche, e eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda em casa, não todos os dias, alguns dias da semana, e que tem um carinho tão grande pelo Léo que às vezes eu conto com ela em alguns momentos chaves, que meu marido não pode apoiar, né? Principalmente em relação ao trabalho, mais Uhum. flexível. Mas realmente, eu acho que eu tenho esse conceito de criação de filho, né, como aldeia. Eu acho que toda sociedade deveria ser responsável pela criança. Em que sentido? De apoiar aquela mãe para se redescobrir também, como profissional, como mulher, e de entender que uma criança, o desenvolvimento de uma criança é responsabilidade de toda uma sociedade. Então, eu sinto muita falta de ter pessoas com quem contar, porque eu não tenho família. Mas hoje me sinto abastecida ao mesmo tempo de ter um marido muito presente e uma pessoa que cuida da minha casa e me ajuda pontualmente quando eu preciso com o Uhum. Léo, que já me dá um respiro, né? Uhum. Assim, de fazer algumas coisas que às vezes eu preciso fazer. Não, e assim, é tão difícil a gente encontrar alguém de confiança que para confiar nosso filho ali, né, para a Nossa, pessoa. Então, assim, quando a gente tem essa pessoa, a gente tem que agradecer. agradecer, né? Foi um ponto lá em casa. Eu não queria ter babá, eu preferi colocá-lo na escola. Uhum. Eu acho que o aprendizado ali é melhor. Enfim, é um ponto de vista meu. Eu prefiro que ele esteja ali com outras Uhum. crianças interagindo, né? Eu Então penso a mesma foi uma coisa. decisão desde que ele nasceu. Socialização, né? A gente pensa que desde. E eu não sei se eu ia. Ai, não sei. A gente, como mãe, né? A gente acha que só a gente sabe cuidar. E deixa eu te falar, o seu entrou ainda bebezinho, né, na Entrou. creche e tal. Os meus foram entrar só com 2 anos, mas no meu primeiro dia de aula, quem sofreu fui eu, que eu Hum, chorei. Mas eu chorei, parecia uma boba. Eu falei, gente, eu não achei que eu fosse chorar daquele jeito, a ponto de deixar os meninos na escola, mandar um WhatsApp, mãe, eu desenho, não consegui falar. Como foi pra você deixar ele bebezinho, assim, com na nove escola? meses. Foi difícil, mas foi uma decisão tomada em conjunto com meu marido, né?
para que meus pais e meu sogro, minha sogra também tivessem mais liberdade, não precisar ficar vindo sempre para cá. Até porque você não tinha escolha, né? Você É. trabalhava, você precisava. Eu precisava. E eu me lembro de uma situação, né? Os primeiros dias ele chorava, mas eu, ai, tem que ir, aquela coisa, resiliência na cabeça, tem que ir embora trabalhar, blá, blá, blá. Mas aí na semana seguinte eu fui entregar para a professora, ele começou a chorar. Aí a professora virou pro meu filho assim: Léo, você tem que ficar aqui porque a sua mãe tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Nossa, o bebezinho. Explicando para ele, a mamãe tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Falou alguma coisa assim, mas na maior ingenuidade. E foi entrando com ele chorando. E eu fui embora pro carro chorando. Falei, preciso trabalhar para ganhar dinheiro? Nossa, mas que mãe eu sou? Assim, lógico que preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para minha casa, não é isso. Mas é aquela coisa assim, nossa, eu entrei numa noia, eu falei, o dinheiro é mais importante do que eu ficar com meu filho. Nossa, aquele dia me deu um nó na cabeça que eu chorava copiosamente. Falei, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando meu filho para trabalhar por causa de dinheiro. Não é por causa de dinheiro, eu trabalho porque eu gosto também, porque me completa. Nossa, tive que ir pra terapia com isso. E fui falar com a terapeuta a respeito disso. Porque me pesou tanto de parar pra pensar, por que eu trabalho? É pra ganhar, só pra ganhar dinheiro? Ou porque faz parte da minha identidade, né? Me fortalece enquanto Roberta mesmo. É engraçado, a gente entra numas coisas da cabeça, assim, né? A gente começa a pensar o porquê, buscar o porquê de tudo, né? Sim. E é bom refletir sobre tudo. Com certeza. Roberta, nosso horário tá dando aqui. Não acredito. A gente já vai precisar encerrar, mas a gente tem uma tolerânciazinha assim, porque eu ainda tenho 3 perguntinhas para você. Rapidinho, eu prometo que eu respondo rápido. Bem rápido. Então, para finalizar, Roberta, eu queria saber, a Roberta de hoje, se pudesse voltar há 20 anos atrás, ou quando você estava lá na faculdade e tal, só que você não pode mudar o seu destino, não pode interferir em nada. O que você falaria para Roberta de 20 anos atrás, sabendo tudo que você viveu até hoje? Siga seu coração, você está fazendo tudo certinho, vai em frente. É isso aí. Vai na fé que vai dar tudo certo, fica tranquila, seja menos ansiosa. Menos ansiosa. Porque quando a gente é nova, a gente quer tudo pra ontem. Eu acho que é isso, eu falaria pra ela. Mas vai direito, tá seguindo o caminho, é por aí mesmo. É isso aí. Que legal. A segunda, ser comunicadora é? Nossa, ter uma habilidade que é ouro hoje em dia. Saber se comunicar é saber se relacionar com o outro. A comunicação é a principal habilidade que a gente tem que desenvolver para se relacionar, para conversar com o outro. Não é só quando a gente fala disso, pensa muito em trabalho, não. É se relacionar dentro de casa, com a família. Quem não sabe se comunicar, tem ruído, tem briga, tem discussão. Então, a gente tem que ter um olhar muito apurado para a nossa comunicação. Existe uma pesquisa em Harvard que diz, a pesquisa sobre felicidade que eles fizeram durante 75 anos, dizendo que o que faz, o principal ponto para fazer a gente feliz é a gente ter relacionamentos duradouros. O que faz você ter um relacionamento duradouro? É saber se comunicar de forma não violenta com o outro. Então, olha como a comunicação é fundamental na nossa vida. Não vou falar muito, vou ficar quietinha agora. Não, e é uma coisa, assim, é um ponto a deixar uma reflexão para quem está ouvindo, né? Gente, é muito importante. A comunicação é importante para a nossa felicidade, veja só. A comunicação é tão importante quanto saber se expressar, né? Porque através da expressão mal falada, você pode acabar com tudo, com seus negócios, com seu relacionamento. Amizade, qualquer coisa. Pode gerar um trauma no teu filho. É isso. Exatamente. E para finalizar, então, a última, Roberta, ser mãe é? Ai, ser mãe é a coisa mais gostosa da vida. Meu Deus, como eu amo ser mãe. Todo dia, quando eu levo meu filho na escola, paro no semáforo, eu olho para trás e falo, Léo, olha no olho da mamãe, ele já até sabe o que eu vou falar. Falei, eu amo você. Ai, que lindo. E eu falo todos os dias, você é um menino muito amado. Eu amo você do jeitinho que você é. Porque ele me faz ser uma pessoa muito melhor. Então, não tem como não amar a maternidade e amar meu filho. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu penso a mesma coisa, Roberta, que até tô com meu marido em casa, às vezes, quando ele tá em home office, e a gente se pega, falando assim, nossa, amor, você lembra a hora que o Thiago ou o Heitor falou isso? Você viu a hora que ele fez isso, aquilo? Ai, não dá vontade de sair correndo e agora lá na escola buscar os meninos? Não é uma sensação que dá, assim, às vezes, ao longo do dia, de você querer estar... Quando ele não tá, a casa fica vazia, né? Dá um vazio. Quando tá com terror, né? Sim, você tá cansada, né? Mas é um prazer que a gente... Difícil explicar, né, Roberto? Muito.
Mas muito. que legal. É bom viver. Exatamente. Gente, é isso. Vou fazer o encerramento aqui na câmera central. Gente, essa foi a nossa convidada de hoje, super especial, Roberta Campos, jornalista, mentora, pedagoga, mãe. Compartilhou aí toda da sua história pessoal, de vida, carreira, filhos, enfim. Foi um bate-papo tão gostoso. A gente ficava no vai e volta aí nos assuntos, mas assim, muito gostoso. Eu gostei bastante. Obrigada, Roberta. Eu que te agradeço, Foi viu? muito gostoso. Oi, gente, tudo bem? Você deve estar se perguntando o que será que a Evelyn está aparecendo assim do nada. Então, quem ficou até o final viu aí que o nosso encerramento cortou. E por que cortou? Porque nós extrapolamos o nosso bate-papo aí e o cartão de memória do estúdio acabou. Então, vim fazer um encerramento decente, direito aqui para vocês, né? Queria agradecer a Roberta Campos, que foi a nossa convidada da semana. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada, Roberta, por participar aqui. Espero te receber mais vezes aqui para a gente voltar a falar desse assunto de família, filhos, enfim, foi muito gostoso. E quero aproveitar então e pedir para você que ficou até o final, se gostou do vídeo, já deixe seu like, curta, comente, compartilhe, vamos ajudar o Evcast a crescer. Já se inscreveu no YouTube? Ainda não? Então aproveita e clica aqui e se inscreva. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau!